Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Tem muito tempo que eu gostaria de fazer esse vídeo, mas eu estava adiando, porque eu achei que vocês já sabiam muito o que é inteligência emocional, como creio que vocês sabem. Mas como a gente tem no Brasil uma pessoa que ela dá muitos cursos falando de inteligência emocional, eu queria falar disso. Será que a inteligência emocional a gente desenvolve em um final de semana? É sobre isso que eu queria conversar com vocês. Eu tenho uma certa dificuldade de acreditar que se fazendo assim você muda a vida de alguém. Eu sou psicóloga, sou psicanalista, sou terapeuta familiar, sou economista, sou teóloga, tenho algumas especializações, algumas pós-graduações e eu tenho estudado muito. Eu agora estou muito focada em estudar sobre neurociência, essas descobertas da neurociência, isso que a neurociência vem contribuir para o nosso intelecto, para o intelecto dos pais, dos avós, dos filhos, o intelecto da família, e isso está sendo interdisciplinar, seja o psicólogo, seja o médico, seja o engenheiro, seja o pedagogo, seja o dono de escola, seja o dono de um instituto, todas as pessoas hoje em dia precisam entender de inteligência emocional que está ali dentro da neurociência. E é sobre isso que eu quero falar com você. Aguarda aí que a gente já vai conversar sobre isso. Prometido, vamos estudar sobre inteligência emocional. Primeiro eu vou passar os livros que eu separei. Prometido, nós vamos falar de inteligência emocional. Pausa e anota o nome dos livros, que vale a pena se você nunca ouviu falar de inteligência emocional. São os livros que eu queria conversar com você sobre inteligência emocional. Se vocês repararem, esses livros meus já estão até amarelo, de tanto que a gente já estudou sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é algo que vem sendo falado há muito tempo, desde os anos 95, que o Daniel Goleman, esse autor aqui, que lançou esse livro, só que esse não é o livro que ele lançou em 95. E hoje eu tenho que explicar a vocês. Não acreditem em fórmula mágica. Todas as vezes que alguém promete a você que no final de semana a sua vida vai mudar, desconfie disso. Nenhuma vida muda no final de semana. A nossa vida ela muda processualmente a partir do momento que você decide que ela pode ter mudança. E o Daniel Goleman, nesse livro, ele fala, autor do livro Inteligência Emocional, aplica a teoria revolucionária no ambiente de trabalho. O Daniel Goleman, no ano 2000, escreveu focado para o ambiente de trabalho. Mas eu queria falar para vocês o seguinte, vocês sabem o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade que você tem de olhar para dentro de você e saber das suas fortalezas e das suas fraquezas. Inteligência emocional é depois que você sabe das suas fortalezas, da sua fraqueza, você se dá bem fora de você. Então, inteligência emocional é aquela capacidade de você olhar para dentro de você, ver aonde você tem deficiência e você conseguir reverberar e ser diferente, ou às vezes não. Tem coisas dentro da gente que às vezes a gente não vai conseguir mudar. Tem coisas dentro da gente que por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito acelerada. Será que algum dia eu vou conseguir ser uma pessoa que anda numa velocidade 70, 80? A minha velocidade é mais de 200 para fazer. Eu leio 5 livros ao mesmo tempo, eu faço 5 projetos ao mesmo tempo e todos eu faço com excelência. Que eu tenho a capacidade de ter uma inteligência de trabalhar multifocalmente as questões. Então, de tempos e tempos, eu percebo que aqui no Brasil, até porque vocês não gostam muito de estudar, se vocês tivessem o hábito da leitura, a gente não seria presa fácil de tantas pessoas. Então, por que a gente é presa fácil das pessoas? Porque a gente não gosta de estudar. Olha esse caso da Marielle Franco, como teve fake news que divulgaram várias coisas e várias pessoas passaram para frente acreditando que era verdadeiro. Eu sei que vocês às vezes leem no primeiro momento e acreditem, mas sempre desconfiem. Hoje a gente está vivendo um momento de fake news, vários fakes que são novos, mas são falsos.
E o caso da Marielle Franco é um caso muito real. Divulgaram tantas coisas, falando tantas coisas dessa moça que foi assassinada semana passada brutalmente, estupidamente, ceifaram a vida dela, independente se eu concordava ou não com a forma dela ser político. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando quando você vem, usa seu cargo político para repercutir aquilo. Desconfia das pessoas que te dão mágica. Hoje nós temos várias formas de investigar as coisas que não são colocadas. E às vezes por não ter vontade de descobrir a verdade, a gente vai acreditando. Então as pessoas que fazem isso, elas não têm inteligência emocional. A pessoa que tem inteligência emocional, ela tem a capacidade de análise, de síntese e dali criar uma antítese ou não, acreditar naquilo que é passado porque ela confirmou com outras pessoas. Então, inteligência emocional, você tem que ter mentiras essenciais, verdades simples. Hoje nós estamos vivendo um momento que tem muitas mentiras que parecem essenciais. E esse livro do Daniel Goleman, outro livro dele, e ele explica, verdade às vezes são simples. A psicologia da autoilusão é o momento que a gente está vivendo. Esse momento que a gente quer acreditar no que é passado fácil. Esse momento das mentiras essenciais e verdades simples. Porque a verdade ela é muito simples, a verdade ela não é complexa. Mas as pessoas elas desconfiam, as coisas muito simples elas geram desconfiança. E aquelas coisas muito rebuscadas, às vezes são coisas que as pessoas acreditem. Então desconfiem de tudo que é colocado para você. E ele fala aqui, é certo que ao homem foi dada a consciência da morte, uma verdade simples, porém insuportável. Para conviver com esse desespero, evitando a dor da realidade, o homem criou verdade, criou mentiras vitais, distorções. Entre elas a criativa fantasiada da vida eterna. Nesse livro, Daniel Goleman inventaria todo o processo da autoilusão, que leva à depressão, à angústia, à paralisia coletiva em questões cruciais da humanidade, como a guerra nuclear e devastação do planeta. Explicando de maneira clara o funcionamento mecânico da mente, Goleman nos dá exemplos de mentiras vitais em casos históricos, literários e míticos. Revelações com os pavores mais brutais são recusados pela mente. Para Goleman, só o discernimento tem vigor, poder total de cura. Só ele pode nos fazer elaborar a realidade e a fantasia para que alcancemos a paz. E o que eu quero falar isso com vocês hoje? Por que que às vezes a gente prefere acreditar naquela coisa mágica do estudo rápido? Quantas pessoas acham que elas vão se tornar muito capazes estudando pouco? Se vocês de verdade tiverem seriedade com a vida de vocês e estudassem muito, vocês não seriam enganados. O engodo acontece porque a gente às vezes precisa desse engodo. Então, é sobre isso que eu queria falar. Inteligência emocional é você olhar para dentro de você e ver aonde você está errando. Tem um livro que eu não tinha separado, mas eu vou mostrar aqui para vocês. E esses dois aqui, ó, muito usado em coach. Eu tenho essa formação em coach, eles são muito usados. E esse autor, Renato Greenberg, ele usa muito esses livros em coach. Sabe por quê que o coach faz sucesso no Brasil? Porque as pessoas, com 4 finais de semana, elas se tornam coach de outras pessoas. Tá essa polêmica aí na Rede Globo de um coach fazendo terapia, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar de você que procura esses profissionais acreditando que em 3 atendimentos a sua vida vai mudar. Como que custa você entrar no inconsciente da pessoa? O inconsciente é aquela figura de iceberg. E para você entrar no inconsciente da pessoa, você tem que ajudar ela a descobrir as crenças que tem dentro dela, que foram colocadas desde que ela foi criança. A parte mais importante da vida de um ser humano é até 12 anos. Por isso que Freud gastou tanto tempo estudando a personalidade psicossexual. Falaram que o Freud só falava em sexo, mas não. Ele chegou à conclusão que a criança tem manifestações. Lembre que o Freud nasceu numa era vitoriana, e essa era vitoriana era uma era extremamente restritiva. Hoje nós estamos vivendo a era narcísica, que Freud falou dele também, no capítulo 14 da Imago dele. Essa obra é da Imago. E narcisismo não tem nada a ver com exibicionismo. Às vezes a gente pensa que narcisismo tem a ver com exibicionismo, mas não. Narcisismo é aquelas pessoas centradas nelas mesmo, que o ego é fraco, que o amor está voltado para ela, ela até está se relacionando com outras pessoas, mas a outra
pessoa só tem a função de espelho para ela, para espelhar o que está dentro dela, e ela usa as pessoas. Mas não é sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre inteligência emocional. Vocês já sabem que o Richard Gardner, ele falou das 9 inteligências. Aqui no meu playlist, procura o vídeo que eu fiz das múltiplas inteligências do Richard Gardner. E dentro das múltiplas inteligências, você tem as 2 inteligências, que é a inteligência intrapessoal e interpessoal. A inteligência é para olhar para dentro de você, intrapessoal, e descobrir quem é você. E a inteligência é que você olha para o outro e fala, aquilo ali só é reflexo do que está dentro de mim, por isso que eu não dou conta. Ou aquilo ali eu gosto porque está dentro de mim. Olha o neurônio espelho se fazendo valer, a neurociência sendo aplicada à inteligência emocional. Então hoje o grande boom da ciência é o estudo da neurociência. Não fique fora de aprender a neurociência. Compre aquele livro que eu já falei para vocês, do Eric Kandel, aquele grossão de 1.500 páginas, Princípio da Neurociência. Se você não pode vir estudar comigo, compre os livros. Eu jamais vou me furtar de dizer livros aqui para vocês. Então a dica de hoje é, de novo eu vou recapitular os livros, se você não pausou e viu. São os livros do Daniel Goleman. O Inteligência Emocional, aquele livro que ele lançou, grossão, de página amarela, eu não gostei muito dele. Lá para os anos 2000 eu dei para alguém ler e não me devolveram, e eu não tive mais interesse de comprar ele. É um livro muito grosso, que tecnicamente ele vai explicando o que é inteligência emocional, mas ele seria resumido em umas 50 páginas. E depois ele vem escrevendo outros livros que ele repete. Os autores sempre se repetem nos livros dele. Então, eu tenho esse aqui, Inteligência Emocional, avaliando sua inteligência emocional, a identidade emocional, os 7 segredos que vão transformar a sua vida. Inteligência emocional na empresa, se porventura você está desempregado, será que você não precisa mudar seu foco para poder você melhorar e ser recolocado? Quantas pessoas às vezes são admitidas no emprego e elas são demitidas porque faltou inteligência emocional, faltou capacidade emocional para permanecer naquele emprego? Muitas pessoas hoje estão com um currículo excelente. Eu conheço muitas pessoas que têm 3 pós-doctor e elas não conseguem emprego. Por que será? Será que não é porque falta inteligência emocional? Será que não é porque falta essa capacidade de se ver de uma forma verdadeira? E essa é a dica de hoje. Não vá fazer cursos rápidos acreditando que o curso rápido vai mudar a sua vida. Faça cursos que realmente tenham uma base para transformar a sua vida. Não acredite em mágica, não acredite em cursos de finais de semana, de imersão de final de semana que vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida é um processo. É ser analisado por alguém, passar por anos de terapia. Aí você deve estar falando, mas eu não tenho dinheiro para investir em terapia, é muito caro. Mas tem terapias de todos os valores. Você tem que buscar esse resgate de dentro de você e parar de achar que mágica, que passe mágico muda a sua vida, porque não muda. Espero que tenha valido a pena esse vídeo. Obrigado por você estar comigo até agora. E eu queria fazer uma homenagem aqui, ó. Essa flor eu ganhei de uma menina muito especial. Uma menina que é uma princesa na minha vida, a Marcela. E hoje eu tô gravando o vídeo com essa orquídea aqui perto de mim, para dar um beijo no coração da Marcela. E eu compartilho essa orquídea para cada um de vocês que chegou até aqui. Então fica aqui, ó, que a sua vida seja tão linda quanto essa orquídea. Obrigada por estar aí. Beijo no coração. E se puder, compartilha nosso canal, faça nosso canal ser conhecido.